Evangelista Wellington Ramos, levando para você mais uma porção da palavra de Deus. Meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, convido você a refletir comigo nesse assunto tão importante que estarei agora levando para você na instrução da palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 8 do versículo 32 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Palavra que é muito importante entendermos esta palavra, compreendermos esta verdade que Jesus nos disse, nos orientou e nos advertiu. E nós podemos observar que nesses últimos dias aí, esse período da eleição, que teve agora para presidente, o candidato Jair Bolsonaro, ele usou muito esse texto. É importante o texto que ele usou, mas é importante entender em qual colocação contextual que esse texto está inserido para que nós tenhamos muita atenção no que ele nos ensina. Lógico que é importante conhecer a verdade. Quando se fala da verdade entre os homens, é importante conhecer. Quando fala de uma verdade na nossa vida social, é importante conhecer quem fala a verdade, quem não está falando a verdade, o que está sendo dito pela verdade, o que não está. É muito importante conhecer isso. Sim, não é? O deputado, o candidato a presidente Jair Bolsonaro, que ganhou as eleições, ele usou muito esse texto, mas ele usou esse texto trazendo para o contexto social, trazendo para o contexto, né, pessoal o relacionamento do ser humano. E ele trouxe esse texto mostrando às pessoas que é importante conhecer a verdade. Lógico, sim, é muito importante conhecer a verdade dos fatos que acontecem entre nós. Quem está com sinceridade, quem não está, quem está falando, né, verdadeiramente aquilo que ele, né, sente, pensa e é o que ele acha, ou quem está fingindo, ou quem não está falando a verdade, ou quem não está dentro, né, da verdade. É importante a gente conhecer isso. Por exemplo, uma pessoa que fala uma coisa, mas não é aquilo que ela está vivendo. Uma pessoa que nega fatos que aconteceram, que não esclarece, que não traz, não é, a verdade para os fatos que aconteceram, esta pessoa está na mentira. É importante nós conhecermos a verdade em relação da nossa vida social, do ser humano um com o outro. É muito importante isso. E o presidente trabalhou em cima desse texto da palavra de Deus, não é? E trazendo esse texto, ele trazendo dentro desse argumento, dentro desse contexto da verdade entre os homens, a verdade no meio social, do caráter do homem, etc. Mas eu quero trazer para você o contexto original desse texto, João 8,32. Quando Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Quero convidar você a ter atenção nisso, pois isso é muito importante para você, para a sua vida, para a sua eternidade, para o seu futuro eterno. Muito importante isso que Jesus falou. Eu convido você agora, vamos conhecer um pouco sobre isso. Esse texto que foi tão usado na campanha pelo candidato a presidente que ganhou, não é, o Jair Bolsonaro. Esse texto de João 8,32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Eu convido sua atenção porque nós precisamos entender a importância dessa palavra dentro do contexto em que ela está. Nós precisamos entender a importância dessa palavra dentro do contexto em que Jesus nos ensinou, do que Jesus nos orientou e do que Jesus falou esta palavra. Nós precisamos entender ela dentro do contexto que ela está. Devemos ter o cuidado para não ficar com a interpretação dessa palavra apenas dentro desse contexto social, o qual foi usado pelo Jair Bolsonaro. Nós devemos buscá-la entender não dentro desse contexto social, material, terreno, a ponto de desprezar
a finalidade principal dessa palavra que Jesus nos deu, a ponto de desprezar a orientação principal pela qual a palavra nos adverte, pela qual Jesus nos advertiu dando esta palavra. Nós precisamos entender o principal objetivo pelo qual Jesus nos deu essa palavra, para não ficar apenas usando ela no contexto social terreno. Então, analisando o contexto no qual esse texto está inserido, analisando o propósito e o objetivo, qual foi o propósito, o objetivo que Jesus deu a essa palavra, dentro de qual significância, importância, eu quero levar isso para você agora. Tá certo? Esse texto ele está dentro de um contexto onde Jesus veio ensinando o povo sobre a realidade espiritual do homem, sobre a situação do homem para com Deus. Esse texto, e conhecereis a verdade vos libertará, está dentro de um contexto onde Jesus aplicou essa palavra diante de uma situação que ele estava orientando o povo, ensinando o povo, mostrando o povo a solução de Deus para a humanidade, dentro de um contexto onde Jesus estava mostrando a miséria humana e conduzindo o homem, direcionando o homem, orientando o homem no meio de saída desta miséria. Se você analisar esse contexto, eu quero trazer para você essa informação já pronta. No capítulo 12, é onde começa esse diálogo, Jesus começa dizendo aos judeus, orientando aos judeus, ele trazendo o ensinamento, ele ensinando a palavra de Deus, trazendo os ensinos de Deus para a humanidade. Jesus começa a dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas passará das trevas para a luz. Jesus ele está ensinando os judeus, mostrando que ele é a luz que veio ao mundo. Essa luz que Jesus é a luz que clareia o entendimento do homem para uma vida espiritual com Deus. Para tirar o homem da escuridão do pecado, da mentira, do engano. Jesus é a luz que tira o homem das trevas. E Jesus começa a dizer no capítulo 8, no versículo 12 do Evangelho, segundo escreveu João: eu sou a luz que vim ao mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas passará das trevas para a luz. Onde Jesus começa a mostrar que ele é a solução para o homem, para a humanidade que está nas trevas, do engano, perdida. O contexto dessa palavra, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará, é esse. Jesus começa a anunciar, começa a ensinar. No versículo 18, versículo 20 do capítulo 8 de João, Jesus ensina aos judeus que o Pai se conhece por ele. Os homens queriam conhecer a Deus, os homens querem conhecer a Deus, os homens querem chegar a Deus, os homens querem ter paz com Deus. Mas Jesus começa a ensinar dentro desse contexto de João 8, do capítulo 12 em diante. Jesus começa a ensinar, e no versículo 18 ao 20, Jesus começa a dizer que ninguém pode conhecer o Pai se não for através dele, que ele é o único meio para o homem conhecer a Deus, para o homem chegar a Deus, para o homem ter relação em comunhão com Deus e para o homem estar reconciliado com Deus. Jesus mostra que isso é pelo Filho. O conhecimento de Deus o homem tem pelo Filho. Sem o Filho, ninguém chegará a Deus, ninguém conhecerá a Deus. E Jesus começa a ensinar os judeus, Jesus começa a orientar os judeus, Jesus começa a instruir, mostrando os judeus, tirando os judeus do entendimento que eles estavam errôneo, dos conceitos errados que eles estavam. Jesus começa a orientar, começa a ensinar, começa a instruir. E ele começa a dizer, no versículo 24, diante da resistência dos judeus, de não querer dar ouvido à palavra do Senhor, de não aceitar o ensinamento de Cristo, por não querer reconhecer Jesus, os judeus resistem. Jesus dá uma palavra muito séria, que esta palavra nós precisamos também ter muita atenção nela e seriedade de analisá-la, porque é uma palavra séria que Jesus diz. No capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João,
No versículo 24, Jesus diz: se vocês não reconhecer que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus, ele começa a dizer aos judeus que resistiam a ele. Ele diz: se vocês não reconhecer quem eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. Se o homem não reconhecer Jesus, se o homem não buscar em Jesus, se o homem não clamar o socorro de Jesus, se o homem não se converter a Jesus, se o homem não se render a Jesus, não correr aos pés de Jesus, não buscar Jesus como sua solução, toda a humanidade morrerá nos seus pecados, estarão perdidas. As pessoas estarão perdidas, porque não tem outro meio do homem alcançar perdão, salvação, vida com Deus, comunhão com Deus, reconciliação com Deus, paz com Deus, se não for por Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz aos judeus: se vocês não crerem que eu sou, morrerei em vossos pecados. Se essa humanidade não se render aos pés de Jesus, se essa humanidade não reconhecer Jesus, se essa humanidade não se converter a Jesus, se essa humanidade buscar seguir a Deus, estar em comunhão com Deus, ser filho de Deus, alcançar a salvação de Deus, por meio dos seus conceitos religiosos, do seu entendimento, da sua ideologia, da sua forma de andar, de pensar e de agir, vão morrer em seus pecados e sofrerão a condenação eterna. Jesus disse isso. Jesus está dizendo isso a você. Você que está vivendo um conceito religioso, você que está vivendo dogmas religiosos, dentro de conceitos religiosos, dentro de ensinos religiosos, que você não está se dirigindo a Jesus Cristo, você vai morrer em seu pecado com todo sacrifício, com toda devoção, com todo ritual religioso, com toda formalidade religiosa. Você vai morrer em seus pecados, porque sem Jesus o homem está perdido, não tem outra porta, ele é a única porta, não tem outro caminho, ele é o único caminho, não tem outro meio. Jesus é o único meio. Não tem como o homem chegar a Deus se não for por Jesus, porque ele é o único mediador. E Jesus começa a dizer, dentro desse contexto aqui, do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus começa a orientar isso aos judeus que estavam resistindo à sua palavra, ao seu ensinamento, negando, não queriam se render a Jesus. E dentro dos ensinos de Jesus, os judeus não aceitavam. Os judeus resistiam. E aí, no versículo 30, diz a palavra de Deus que alguns judeus creram em Jesus. Eu quero que você atente para isso. Nós estamos trazendo uma explicação aqui do texto que está inserido no versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que foi muito usado por Bolsonaro, né? O candidato a presidente que ganhou a eleição. Foi muito usado por ele. Mas eu quero trazer para você, estou trazendo esse texto, essa explicação, para mostrar a você em qual situação Jesus nos orientou usando esse texto. Qual a finalidade de Jesus dar essa palavra? E qual o objetivo dela e a importância dela para a gente entender? Não devemos pegar esse texto e usar ele no entendimento social, terreno. Um entendimento dentro de uma situação nesta vida aqui. Dentro de uma situação entre os seres humanos. Não. Devemos entender ele dentro de uma situação espiritual, pela qual nós precisamos atentar, porque foi essa finalidade que Jesus deu esse texto. Que nós precisaríamos conhecer a verdade e ser liberto por ela. Mas por qual situação foi dado esse texto, Jesus deu essa palavra. Então estou trazendo essa orientação para você. Jesus começa a trazer os seus ensinamentos. Jesus começa a instruir aos judeus em relação à vida com Deus, a comunhão com Deus, o chegar-se a Deus. Jesus começa a orientar, começa a mostrar a situação da humanidade, começa a mostrar a solução, começa a mostrar aos homens que para o homem conhecer a Deus é pelo Filho, que pelo Filho o homem conhece a Deus, porque sem o Filho o homem não pode conhecer a Deus, e o homem para chegar a Deus, o homem para ter comunhão com Deus, é necessário o intermédio do Filho, porque sem isso o homem não chega a Deus. E os judeus resistem. Os judeus não aceitam. Os judeus estavam dentro da sua tradição, dos seus conceitos tradicionais, da sua religiosidade farisaica. Os judeus ficaram dentro dos conceitos dos homens,
seguindo preceitos de homens, aonde mudaram, aonde desprezaram a palavra de Deus e passaram a basear sua fé seguindo preceitos de homens e não de Deus. E Jesus começa a orientar, a instruir. E no capítulo 8 de João, no versículo 30, diz o texto que muitos judeus creram em Jesus, daquela multidão que estavam negando, resistindo a Jesus. Muitos creram. E o interessante é que Jesus dá uma palavra a esses que creram. Versículo 30 diz assim: dizendo ele, Jesus, estas coisas, muitos creram nele, muitos dos judeus creram nele. Ouviram o sermão dele, ouviram a instrução dele, e analisaram e começaram a crer, e creram em Jesus. E Jesus agora no versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Jesus agora adverte, Jesus agora instrui, porque Jesus ele é esclarecedor, Jesus é objetivo, Jesus ele está sempre orientando você, não importa se você vai gostar ou não, Jesus é taxativo, verdadeiro e fala aquilo que é necessário. O povo começou a crer nele, muitos judeus começaram a crer nele. Jesus disse: vocês estão crendo em mim, agora vocês só serão meus discípulos se vocês permanecerem verdadeiramente na minha palavra. Não adianta dizer que crê em mim e seguir os ensinos da tua religião. Não adianta dizer que crê em Jesus e ficar firmado nos conceitos religiosos. Não adianta dizer que crê em Jesus e ser devoto aos ministérios, às igrejas, às religiões. Não adianta dizer que crê em Jesus e ouvir mais a palavra do pastor, do homem, do líder, do guru, do que a de Jesus. Não adianta dizer que crê em Jesus se tu estás seguindo um padrão religioso que não é o da palavra de Deus, mas é os conceitos denominacionais, religioso, da entidade religiosa que você está. Por isso que Jesus chama a atenção dos judeus e diz assim: vocês creem em mim, agora vocês só serão meus discípulos se vocês verdadeiramente guardarem a minha palavra. Jesus já esclareceu, meu irmão. Olha o que ele diz. Versículo 31 do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes. Muita gente até crê em Jesus, até começa crendo na palavra, mas daqui a pouco passa a viver costume religioso, conceito da religião, defendem mais praca religiosa, praca denominacional, guardam mais usos e costumes, guardam mais observância que dão os líderes, os pastores, os que estão na frente das congregações, são mais devotos ao que ensina a sua religião e deixam de andar na palavra de Deus. E começam agora a guardar conceitos religiosos que são princípios de homens e não de Deus. Aí Jesus, por isso que Jesus está dizendo: vocês só serão meus discípulos se vocês verdadeiramente guardarem a minha palavra. Eu pergunto a você aqui agora, porque o evangelista Wellington Ramos, ele é taxativo. Eu falo aquilo que é fato, que é realidade, diretamente. Porque a verdade não se pode ter medo de falar, mesmo que alguém não goste, que incomode alguém. Mas tem que ser falada. Aí eu pergunto a você: os adeptos que estão seguindo as seitas dos mormons são seguidores de Cristo? Os adeptos que estão seguindo a seita dos testemunhos de Jeová são seguidores de Cristo? Os prosélitos da religião católica romana são seguidores de Cristo? Os militantes das religiões evangélicas, dos ministérios evangélicos, são militantes. Muitos são militantes. Defendem praca denominacional. Defendem seu partido religioso de igrejanismo. Essas pessoas que estão dentro desses conceitos são seguidores de Cristo? Aonde eles não defendem, em primeiro lugar, não está o reino de Deus, mas está o reino da sua denominação, está o reino ministerial, aonde eles dão mais ênfase no seu ministério do que no reino de Deus. Dizem mais, muitos chegam a declarar que eu sou de tal denominação, do que dizer que são cristãos, seguidores de Cristo. Essas pessoas são discípulos de Jesus? Não são. Então eu quero dizer para você, eu digo abertamente,
Acordem. Você está seguindo qual orientação? Você está pautando sua vida pelo ensino de qual direção? Da palavra de Deus ou da tua denominação? Ou da tua religião? Ou do teu líder pela linha de pensamento que ele tem? Jesus disse: vocês só serão meus discípulos se verdadeiramente permanecer na minha palavra. É preciso observar, porque muitos chegam até a andar pela palavra e depois desviam. Passam a seguir outros caminhos, desviando-se da palavra de Deus. Então, Jesus chama os judeus a atenção, porque muitos judeus creram em Jesus diante daquele sermão, daquela orientação, daquela instrução que Jesus deu. Muitos judeus creram em Jesus. E Jesus agora chama a atenção deles, dizendo, versículo 31, vou repetir de novo, é muito importante isso aqui. Muito importante para você que está aí agora, meu irmão. Reflita nisso e olhe se sua vida está dentro dessa palavra. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, se você permanecer na palavra de Jesus, se nós permanecermos na palavra de Jesus, ele diz, sereis verdadeiramente meus discípulos. Somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Tem muitos que dizem que são discípulos de Jesus, mas verdadeiramente não são. E aí, no versículo 32, Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está agora orientando a palavra que nós iniciamos, trazendo essa instrução. Dentro desse texto, João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus dá essa palavra, Jesus não dá essa palavra dentro de uma situação social. Jesus não está dando essa palavra dentro de uma vida material, de uma vida terrena. Jesus está dando essa palavra, orientando esta palavra. Jesus, ele nos trouxe essa palavra para nos orientar da nossa situação espiritual, para que nós conhecemos as verdades espirituais de Deus em relação a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, como chegar a Deus, como ter comunhão com Deus, como alcançar a salvação de Deus, como alcançar o perdão de Deus. E quando você conhece essa verdade que é em Jesus, você é liberto. Você é liberto. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar do engano, que continua levando você aprisionado pelo pecado, escravo, condenado. Porque quando o homem conhece a verdade, que sabe que em Jesus ele recebe o perdão do pecado, ele é liberto da mentira, de que ele precisa fazer penitência, flagelo, tem que fazer oferenda, tem que fazer isso e aquilo outro, caridade e não sei o que, para poder alcançar perdão de pecado, para alcançar purificação. Então, por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o homem conhece Jesus e sabe que ele é aquele que nos reconcilia com Deus, o homem é livre da mentira, de quem ensina as religiões, de que o homem precisa de fazer isso, aquilo ou aquilo outro, para alcançar libertação, para alcançar perdão. O homem alcança em Jesus. Por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o homem conhece a verdade, conhecendo que Jesus é o único mediador, ele é livre da mentira, que a religião ensina que o homem precisa de mediadores, intermediários, para chegar a Deus. Como o homem precisa de Maria como mediadora, dos santos, dos anjos, dos que estão mortos, como se fossem mediadores, para levar o pedido dos homens a Deus. Quando o homem conhece a verdade, que em Jesus Cristo é o único mediador, ele é livre dessas mentiras e não vive mais preso dentro dessas mentiras religiosas que aprisiona o homem no pecado, fazendo o homem sofrer a condenação eterna. Por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade. Essa verdade é o próprio Jesus. Quando você conhece Jesus, você sabe que o único verdadeiro meio, caminho para a salvação é Jesus Cristo, e não recorre a nenhum outro, e não vive mais preso dentro dos ensinamentos religiosos.
Não é mais escravo, não vive mais se flagelando, nem oferecendo penitência, nem fazendo caridade, nem fazendo sacrifício, nem oferenda. Porque o homem, quando conhece Jesus, ele é liberto da mentira que ensina essas coisas. Porque ele sabe que o sacrifício foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele não precisa fazer mais nada. É só aceitar Jesus Cristo, se convertendo-se, arrependendo e crendo nele como o único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador da nossa alma. E o homem é livre de toda mentira religiosa colocada por Satanás, levantando homens para ensinar nos púlpitos de muitas igrejas e entidades religiosas. Está aí o objetivo por qual Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo aos judeus: os judeus precisavam conhecer a verdade, estavam presos na tradição religiosa, estavam vivendo seus sacrifícios religiosos, estavam sendo devotos às suas religiosidades, estavam buscando como guru os homens como mediadores. Mas Jesus disse a eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando se conhece Jesus, sabe-se que tudo nele se completa e que não precisa mais de nada para ter uma comunhão com Deus. Quando se conhece a verdade que é Jesus, o homem sabe que não precisa se filiar a uma religião para ter comunhão com Deus, que não precisa se submeter à escravidão de seguir devoção religiosa, à escravidão de seguir as imposições da religião, as escravidão de se submeter aos que mandam os líderes religiosos. Porque quando o homem conhece Jesus, ele está livre dessas mentiras, desses flagelos, dessas penitências, dessa escravidão, porque ele sabe que Jesus é tudo para ele chegar a Deus, receber perdão, salvação e vida eterna. Não é importante entender isso? Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, muito sério essa palavra. Que você entenda isso aqui. Esse contexto está dentro dessa orientação. Esse texto que Jesus deu, essa palavra que Jesus deu, está dentro desse contexto. Jesus estava ensinando os homens sobre a sua miséria espiritual, sobre a sua situação terrível para com Deus. E Jesus estava orientando os homens, o meio, a solução, para os homens saírem da sua miséria espiritual. E Jesus fala essa palavra dentro de um contexto espiritual, mostrando aos homens que a solução para a sua miséria espiritual, para a sua situação terrível com Deus, a solução é Jesus Cristo. Quando você conhece Ele, quando você crê na palavra dEle, quando você conhece Ele, você é liberto. No versículo 36, Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa é a verdade que você precisa conhecer. Quando você conhece a verdade, você não fica andando atrás de culto de libertação. Você não vai atrás de culto disso, de culto daquilo, quebra de maldição, culto não sei de quê, culto não sei de quê. Você não fica preso a esse ritual místico, religioso, que as igrejas estão levando as pessoas a viverem como forma de alcançar a libertação. Quando você conhece a verdade, você sabe que é Jesus quem nos liberta. E você, quando vai a Ele, crê nele, se converte a Ele, as correntes do inferno, das trevas, do diabo, do pecado são quebradas e você é liberto, é liberta para a glória de Deus, para viver uma vida livre do engano e da mentira. Liberto para servir a Deus em espírito e em verdade. Aleluias! Porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que você conheça a verdade. Está escrito lá na carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa, evangelista Wellington Ramos? É a verdade que ensina a igreja evangélica? É a verdade que ensina a igreja católica? É a verdade que ensina a seita religiosa dos Testemunhos de Jeová? É a verdade que ensina a seita religiosa dos mormons? É a verdade que ensina a filosofia religiosa espírita?
Que verdade é essa, evangelista Wellington Ramos? Eu vou dizer qual é a verdade que você precisa conhecer para ser liberto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Porém, a verdade que você precisa conhecer é a palavra de Deus. É o que Jesus ensinou. É o que está registrado neste livro santo, sagrado, inspirado por Deus, que trouxe as verdades absolutas para o homem conhecer as verdades espirituais de Deus, para que ele seja liberto da mentira que está sendo divulgada pelas religiões em relação a Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a verdade, que é a palavra de Deus. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Que nesta noite essa exposição esteja abrindo o teu entendimento, esclarecendo o teu conhecimento, para que você seja liberto e conheça a verdade, e que a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meu querido amigo, analisa essa instrução e recebe essa orientação para que você seja esclarecido, liberto e tenha uma vida de gozo, de paz, em comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador do mundo e de todos nós. Que você nesse momento creia nisso, se converta a Jesus, seja liberto dos conceitos religiosos, das penitências religiosas, das devoções religiosas, da escravidão religiosa, da mentira religiosa, e se converta ao Deus vivo e saia desse engano que você está dentro dessa religião. Não importa se ela é evangélica ou não, a verdade é a palavra de Deus que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, fiquem na paz do Senhor Jesus, com a liberdade que o Espírito Santo nos dá de glorificar a Deus. E que você possa estar visitando o nosso canal no YouTube, a nossa página no Face, e tendo muito mais instruções da palavra de Deus para o seu esclarecimento, que você conheça a verdade e seja liberto. No canal do YouTube do Evangelista Wellington Ramos e na sua página no Face, você será abençoado com a verdade que liberta. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.